Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira, né? Dia 25 de abril, sexta-feira, sempre com a Bíblia em mãos, né? Nós vamos já para o capítulo 8 de Daniel, né? Nós estamos fazendo um comentário, né? Capítulo a capítulo do livro de Daniel. Nós temos aí, só para lembrar, mais de 100 estudos, né? Mais de 100 episódios gravados no YouTube e alguns já também em podcast no Spotify, ok? Você pode acompanhar lá, Caminhando com Cristo, né? E vamos dar sequência agora, né? Vamos verificar e comprovar, né? Como a profecia bíblica registra as contínuas tentativas audazes de Satanás para ocupar o trono de Deus no coração e na mente de suas criaturas, que somos nós, né? Então, no capítulo 8, a gente tem um pequeno título aqui na minha Bíblia, né? Um subtítulo do capítulo, vamos dizer assim, né? É a visão de Daniel, o carneiro e o bode. Carneiro e bode na profecia. E o que é isso? O carneirozinho aí que a gente vê, o bode? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos buscar rapidamente fazer uma apresentação disso, né? Sem que, obviamente, esgotar o assunto como nós temos feito, né? E sempre, utilizando a Bíblia, vamos direto lá ao versículo 3, Daniel. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. E um texto desse sozinho não serve para nada, concorda comigo? Né? Então nós temos que ter aquilo que eu sempre falo desde o primeiro episódio, texto dentro de contexto, né? O que é que nós temos aqui de importante, né? No nosso último estudo, vimos que a estátua composta por vários metais, você lembra disso, né? Tá? Vários metais, lá de Daniel 2, desvendou o significado daqueles de Daniel 7, dos animais, né? De forma semelhante, os animais que são contemplados lá no capítulo 7 do livro de Daniel podem ajudar-nos a entender essa visão do carneiro e do bode. Pare por um momento para rever Daniel 7, de 1 a 10. Aconselho você a ir lá e dar uma estudada, dar uma lida. Daniel capítulo 7, verso de 1 a 10. Eu não vou fazer aqui, obviamente, né? Não faz sentido, né? Interessante. E observe lá os reis que são ali representados, tal como foi devidamente esquematizado, né? Depois pergunte, qual é o animal de Daniel 7, que é parecido ao carneiro com um lado mais alto do que o outro? Dê uma lida lá e faça essa pergunta. Com certeza que se lembra que o urso se levantou de um lado. Está lembrado desse texto? Eu falei sobre isso. E que ele simbolizava o reino Medo-Persa, né? Medo-Persa. Está lá em Daniel capítulo 7, verso 5. Usando Daniel 7, podemos dizer com segurança que o reino do carneiro desse capítulo que nós estamos estudando agora é o Medo-Persa. Mais tarde vamos ver essa interpretação até inspirada, tá ok? Que nação ataca e destrói a nação do carneiro? Vamos lá em Daniel capítulo 8, verso 5. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra, e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres.
o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se em pé perante ele, porém ele o arremessou ao chão, e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Ou seja, o bode destruiu o carneiro, né? Em Daniel 7, que animal veio a seguir ao urso da Medo-Pérsia e ficou conhecido pela sua incrível rapidez? Está lembrado disso? Alexandre o Grande, né? Então esse sonho tem a ver com isso, né? O veloz leopardo com 4 cabeças representa a forma como Alexandre Magno, o primeiro rei da Macedônia, conquistou o mundo em menos tempo do que qualquer outro general da história. Ele foi rápido. Aliás, a vida dele foi muito rápida. Ele morreu com 30 e poucos anos de idade, né? É muita orgia e bebedice, como eu disse ontem, né? Aí diz as 4 cabeças. As 4 cabeças representam a divisão do império, né, de Alexandre entre 4 generais. Ele tinha 4 generais subordinados, né? E ele, ao morrer, esses 4 generais assumiram. Isso está lá em Daniel 7, no verso 6. O bode também é visto a viajar a tal velocidade que as suas patas nem tocam no chão. Depois da grande ponta ter sido quebrada, 4 pontas surgiram no lugar dela. É uma representação perfeita da divisão do império após a morte de Alexandre Magno. O bode é o símbolo perfeito da Grécia. Né? Então, nós tivemos 4 generais, tá? Eu depois dou o nome para vocês, é Seleuco, Lisíano, tá? Tem mais 2, que não está me falhando agora a memória aqui, mas daqui a pouco eu capaz de eu lembrar aqui, né? Mas a história mostra isso, tá bom? Né? E qual reino vem depois da Grécia? Então, esse foi a Grécia, assumiu. O que acontece a seguir? No capítulo 8, versos 13 e 14, nós temos mais informações importantes. Então, eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2.300 dias, ou tem versões que falam até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado, né? Então, nós vamos observar que o ataque feroz da ponta pequena, porque aí já surgiu o reino da ponta pequena, que veio depois da Grécia, né? Ele veio depois do bode, que representa, como nós vimos, a Grécia, e tornou-se uma grande nação. A besta terrível e espantosa, que pisava aos pés os seus inimigos, e a sua pequena ponta que cresceu a partir dela, representa o reino de Roma e a igreja romana medieval. Portanto, a ponta pequena, no capítulo 8, é o antigo Império Romano e a igreja romana medieval. Com todo respeito, a gente está falando aqui o que está na Bíblia, a interpretação bíblica normal, tá? Ok? O ataque feroz, então, da ponta pequena contra o santuário de Deus, e a verdade manter-se-á até que o santuário seja purificado no fim de 2.300 dias, né?
Mas qual é o acontecimento que serve de paralelo a esse capítulo 7? No capítulo 7, o estabelecimento do juízo vem a seguir a ponta pequena e inverte o seu ataque feroz contra Deus, a sua lei e o seu povo leal. Numa próxima lição, vamos estudar com mais detalhes isso, ok? Bom, e aí nós temos que entra em ação o anjo Gabriel. O anjo Gabriel interpreta a visão, né? Gabriel recebe a ordem de fazer com que Daniel entenda, porque Daniel, você vai ler aqui, ele ficou apavorado, ele ficou completamente fora de si, ele não entendia a visão que ele estava tendo. Então, o anjo Gabriel veio para fazer essa interpretação. Ele explica que esta visão abrange milhares de anos, chegando ao fim dos tempos. Opa, esses 2.300 dias é um marco importante na profecia bíblica, tá? A gente vai ver onde ele começa, tá? Ele começa, eu disse já nos estudos passados, com um decreto de Artaxerxes, tá? Nós já falamos sobre isso, tinham 3 decretos, o que vale é o Artaxerxes, que valeu, que é levado em consideração, e aí você soma 2.300 dias e o santuário será purificado, e nós vamos ver o que é isso, o santuário purificado, mais à frente, tá bom? Em estudos aí mais à frente, né? Então Gabriel explica que a ponta pequena representa o reino que vem após a Grécia. Embora não mencione o nome da nação, sabemos através da história, né, e da Bíblia, que se trata de Roma nas suas 2 fases. Quais 2 fases? O antigo Império Romano e a Igreja Romana medieval. Gabriel, o anjo Gabriel, provavelmente omitiu o nome devido à longa influência que Roma teve sobre a palavra de Deus. Roma sempre foi muito influente sobre a palavra de Deus, né? Então ele omitiu ali para não dar tanta repercussão e pronto, né? É muita influência, né? Se Roma tivesse visto o seu nome registrado naquela oportunidade, haveria um risco ainda maior de que espezinhasse mais a palavra de Deus. Verdade, mudaram os tempos e as leis, quiseram mudar e mudaram os tempos e as leis, né? Fizeram coisas, inclusive blasfêmia, né? A questão de perdão de pecados. Quem é que tem poder para perdoar pecados? É Cristo, né? É Cristo. A Bíblia diz isso tudo, tá? Você encontra tudo isso na Bíblia, não tem uma palavra minha aqui não, tá? Perdoar pecados é com Cristo, tá certo? Eu não tenho que confessar meu pecado para o pastor, para o padre. Não faz sentido. A Bíblia não diz isso. Nós temos a intermediação de Cristo Jesus, tá? A Bíblia nos ensina isso. O que é que Gabriel disse que a ponta pequena romana faria, né? Ele está lá no capítulo, no verso 8, verso 24, né? Olha o que diz o verso 24. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, e ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E no verso 25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. Olha que interessante. Está bem documentado que o antigo Império Romano matou milhares de cristãos, porque eles não renunciaram à sua fé verdadeira, né? Você sabe disso de filmes, livros de história. É simples confrontar. É também um fato embaraçoso da história que a igreja medieval perseguiu os cristãos que se opunham aos seus ensinos, que consideravam não serem bíblicos, mas sim
abusos de poder. A 12 de março de 2000, o Papa João Paulo II, vou abrir aspas aqui, pediu perdão para muitos dos pecados cometidos no passado pela Igreja, incluindo a forma como tratou judeus, hereges, mulheres e povos nativos, tá? Isso foi dado na CNN.com em 12 de março de 2000, tá? Tem aqui o link, tudo direitinho aqui. A perseguição aos cristãos não está limitada ao Império Romano ou à Igreja Romana medieval. Os protestantes mataram outros protestantes por causa de desacordos doutrinais. Os cristãos chacinaram judeus e muçulmanos, e mesmo hoje em dia ainda existe perseguição religiosa e guerra religiosa. A profecia é um aviso para todos aqueles que perseguiram outros por causa de sua fé. Deus está a observar e a registrar tudo no livro dos céus, né? Então, é muito importante a gente analisar, e você vai ver, você abre a Bíblia em Daniel e vê escrito lá bode, carneiro, urso, leão, fala, que é isso? É zoológico? Não, é a Bíblia ensinando e explicando, né? E Daniel, o anjo Gabriel, interpretou a profecia dos 2.300 dias, né? Isso você encontra nos versos 26 e 27, tá? Na realidade, Gabriel diz a Daniel que a visão das tardes e manhãs, ou seja, do dia, né, é verdade e que será cumprida num futuro longínquo. A Escritura chama a tarde e manhã um dia, né? Em Gênesis 1:5 está escrito isso. Ao ser-lhe dito para fechar o livro, Daniel desmaia com o horrível pensamento de que a verdade de Deus e os santuários serão atacados. Quando acorda, Daniel comenta que não entende a visão, que parte é que ele não entende. O que ele não entende? Gabriel descreveu o significado do carneiro, do bode e das pontas. A única parte que ficou por explicar foi a dos 2.300 dias. E é aqui que estamos, também com uma peça de fora do lugar. Na nossa próxima lição, a gente vai estudar Daniel 9, a oração de Daniel, muito linda, né? E ver como é que Daniel, né? Para ver como Gabriel volta para cumprir a ordem de dar a entender a misteriosa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que é a profecia mais importante da Bíblia, tá? Tá ficando longo e nós vamos então encerrar por aqui. Mas essa profecia mostra até onde é que vai o atrevimento do diabo para atacar Jesus. Ele usou o antigo Império Romano para matar Cristo e os seus seguidores. Depois, enganou a própria Igreja de Deus para que distorcesse os ensinos da Bíblia. No entanto, apesar desses ataques ferozes, a verdade de Deus sobreviveu. Aqui a verdade de Deus está aí na sua mão. Devemos estar agradecidos por vivermos numa época em que podemos livremente estudar a Bíblia, aprender as suas verdades e obedecer a seus ensinos. Temos que agradecer muito, muito a Deus, né? A boa notícia, né, é que Satanás não nos vence quando entregamos nossa vida a Cristo. Então nós temos que entregar nossa vida a Cristo. Jesus prometeu, lá em João capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O povo e a verdade de Deus triunfarão. E é isso que esta profecia de esperança revela. Amém? Estude a palavra do Senhor, busque compreender. É que eu estou falando, você pega a Bíblia, um pequeno chifre, igual eu estou vendo aqui, né, para comentar o verso 9, né, e seguinte de Daniel 8,
Tá aqui, um pequeno chifre em letras em negrito. Se eu pego isso aqui, o que eu vou ler sobre chifre, né? Leva até para o outro lado aí, né? Enfim, tudo está explicado, tudo tem explicação. E é óbvio que não vai ser nesses 18, 20 minutos que nós vamos entender por completo. Mas você estudando a Bíblia, buscando a presença do Espírito Santo, certamente você terá a orientação correta e saberá distinguir o erro, o engano que tem sido de longa data tratado e o engano que o pessoal é levado. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira maravilhosa na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.